E aí, como é que você está? Está muito escuro lá. Quarentena, mas trabalhando bastante. Estou fundando o Sindicato dos Trabalhadores em Home Office. Estamos dentro. Eu sou Porque, diretor. porque foi uma luta enorme, né? A jornada de trabalho era 16 horas, aí greve, movimento, 12 horas, aí greve, movimento, 8 horas e pá. Aí veio o home office e acabou, é 24 horas por dia. A gente está em 24 casa, os horas. caras que ligam, tem que fazer, não sei o que tal, tem que. É, isso aí. Mas tá bom. Tirando que tá ruim, tá tudo ótimo. Olha só, vamos Vai começar nosso saber. papo, porque essa uma horinha de live é sempre curta para um monte de questão importantes e que você tem muito a contribuir. Enfim, é um privilégio estar aqui conversando com você hoje, né? Escutar suas ideias, que são sempre brilhantes e principalmente nesse momento de repensar um monte de coisas, esse momento que a gente está vivendo, né? Para quem não sabe, além de economista, você é escritor, é um pensador importantíssimo e um ambientalista de altíssima categoria, né? Um cara, enfim, que eu admiro, a gente tem muitas conversas interessantes sempre, e, enfim, é nosso parceiro no Gota, na Fundação Roberto Marinho, e tomara que aqui o nosso papo, que a gente consiga transformar essa live em alguma coisa tão interessante e divertida quanto são os seus vídeos no YouTube, no seu canal no YouTube. Você é Quem um Sapiens, olha, que bom. maravilhoso. Tá achando Enfim, legal? Que bom. nos vídeos, né, nos seus vídeos, você tem falado, obviamente, sobre os efeitos da pandemia na nossa sociedade. E aí, com isso, me veio à cabeça uma frase sua, publicada numa das suas colunas antigas do Globo, que dizia, né, a esperança precisa vencer o vazio de ideias, né? Apesar das milhares de pessoas que morreram no mundo todo, essa pandemia se coloca na nossa frente como uma oportunidade para a esperança germinar novas ideias para o futuro, né? Você concorda com isso? O que você acha dessa afirmação? Acho que sim, mais ou menos do jeito que eu tenho pensado sobre a pandemia, né? Aquela história que nem toda pandemia é um vetor de transformação da história. Mesmo a de 1918 não foi. A Revolução Soviética, a Primeira Guerra Mundial, o declínio do Império Britânico foram muito mais. Mas outras foram. A peste negra abreviou o final da Idade Média, acelerou o Renascimento. E essa eu acho que será porque a história estava muito represada, chegando na pergunta. Há muita coisa acontecendo na história de forma muito robusta, coisas do porte do Renascimento, do Iluminismo, muito maior que qualquer coisa do século XX, e que o enfrentamento delas é uma espécie assim de ter o negacionismo primário que diz isso não existe, a Terra é plana, mas também tem um negacionismo que diz, ok, o desmatamento da Amazônia é um problema, mas não olha os números e não assimila a urgência, a gravidade, a profundidade da coisa. O mesmo principalmente para a crise climática, para a extinção, etc. E a pandemia é uma experiência emocional compartilhada por 7 bilhões de pessoas. Né? Isso é uma coisa Conectados, né? conectados. Isso é nosso mestre, nossa querida Maria Paula, nossa mestra também. Essa é a primeira vez na história da civilização, todo mundo conectado, vivendo aquilo, e é uma experiência existencial. Então, ela iluminou, como se fosse um raio e a fagulha e o relâmpago, como você disse, destruição, perda de vidas, patrimônio, uma tristeza, focar em ajudar quem precisa. Mas ela iluminou. Se não tivesse nada para enxergar, não. Mas tem tanta coisa, né? A grande crise de biodiversidade, a crise climática. E nós estamos num vazio de narrativas. É como eu acho. Bussunda, você falou que eu sou economista, somos colegas de tantas coisas. Bussunda, uma vez, chegou para mim e disse: todo economista brasileiro é careca. Não, você falou que isso aí é uma parte importante do seu currículo também. Irmão do Bussunda é uma parte Irmão do bastante Bussunda. importante do seu E currículo. total. E ele chega e diz: todo economista é careca. Eu, por quê? Ele 30 anos, todo santo dia, ai meu Deus, errei de novo.
economista brasileiro. Então, como é que eu estou, com a modéstia de quem sabe que erra muito, eu acredito naquela história do Bauman, Zygmunt Bauman, falecido há 2 anos, que nós estamos num interregno, num vazio de narrativas. As duas narrativas do século XX, a do socialismo real, da estatização, isso morreu com a queda do Muro de Berlim. A outra narrativa de deixa que o mercado resolve, para abreviar, dos Friedman da vida, dos anos, enfim. Dos Friedman da vida, etc. Ela morreu também. Já tinha morrido, mas ressuscitou com Reagan, Thatcher e tal. Mas com a grande recessão de 2008... Tem uns fantasminhas que circulam por Brasília. Tem bastante, mas são, como você disse, são fantasmas, são zumbis. Porque na história, a grande recessão de 2008 é uma espécie de evidência de que, né, não funciona desse jeito. E, aliás, se o Estado não fosse muito maior do que era em 29, não teria salvo o sistema financeiro, não teria capacidade para isso, e nós teríamos tido uma grande depressão. Então, nós estamos nesse vazio de narrativas. Vem a pandemia, ilumina isso tudo, grita que o rei está nu, ela tem esse impulso. Agora, como você disse, depende de nós, sempre depende das pessoas, das ações, das coisas que a gente fizer, das escolhas que fizermos e da nossa capacidade de transformação. Ô Sérgio, você falou essa é a questão da peste negra e do renascimento, e o momento é muito parecido, né? Porque ali tinha também um vazio de narrativas que a Igreja Católica tentou assumir essa narrativa dos grandes pecados, dos castigos, e justificar a mortandade enorme em números relativos que houve na época, com essa narrativa, e não colou. Quer dizer, o humanismo, né, o iluminismo e o renascimento venceram esse momento, né, e foi um grande avanço da humanidade. Então a gente também está nessa corda bamba nesse momento. Enfim, eu sempre acreditei no que eu vou te falar agora, e as minhas conversas por aqui com várias pessoas bacanas, pensadores que eu admiro muito, têm confirmado que essa pandemia está diretamente ligada à degradação ambiental, ao tráfico de animais silvestres, à expansão desenfreada da urbanização e da agricultura predatória. E aí, coincidência ou não, essa doença veio em um momento em que os líderes mundiais tinham começado a abrir os olhos para novas matrizes energéticas, para novos modelos econômicos, enfim. Né? Eu acho que o momento que a gente está vivendo hoje é um catalisador desse movimento. Aí a gente vê que a União Europeia afirmou que vai manter o seu pacto ecológico, a Coreia do Sul tem planos para a retomada verde, a diretora do FMI diz que as nações devem fazer de tudo por uma recuperação verde. Nas últimas eleições na França, o Partido Verde teve a maior vitória, enfim, da história. E aí eu te pergunto, como é que você avalia esse momento mundial, essa tendência mundial, e qual é a importância de se fazer uma coalizão global para enfrentar esse novo desafio e para fazer com que esse modelo econômico que a gente acredita prospere? Eu acho eu acho que a pandemia funciona como uma espécie de catalisador. Essa ideia, assim, essa coisa de que a degradação ambiental é uma ameaça em termos de novas pandemias, é bastante verdadeira. Mas a ideia, assim, que nós estamos sendo punidos pela degradação é muito estranha. O Sapiens tem 300 mil anos. Nós passamos 299.920 tendo a peste como uma certeza. A gente rezava a Deus que ela não veio aquele ano, agradecia, daí no ano seguinte a gente agradecia a Deus, mas a gente sabia que a peste, ou uma ocasional pandemia no mundo da época, Império Romano, na Ásia, viria e nos levaria nossas vidas, ou a vida de pessoas queridas, ou gente da aldeia, ou da rua, ou do trabalho. E o desenvolvimento nos libertou disso. O desenvolvimento econômico, social, com todas as imensas mazelas que a gente compartilha as críticas a ela.
a primeira geração que não tem a peste como inevitável talvez seja dos meus pais, nasceram em 1930 e 32. Teve a pandemia de 1918, aí a gente aprendeu, sabia lidar algumas coisas, veio antibiótico. Então, modos em rebus. E, especificamente, o Covid-19, ele vem do consumo de animais silvestres, um hábito que é mais uma questão cultural do que propriamente decorrente da degradação. Por outro lado, você tocou na ferida. A gente sabia que viria uma pandemia há mais de 20 anos, há 2 décadas. Sabia dos modelos matemáticos, etc. A questão básica era que nós estávamos já tão conectados presencialmente com a globalização, viagem de avião para cá, para lá, etc., além de virtualmente, o mundo se conectou tanto que, se surgisse um agente contagioso, ele provocaria uma pandemia. E nós fomos tendo avisos, né? O H1N1, a SARS-1, já imaginou se o Ebola fosse contagioso? Aí surgiu o Covid-19 e confirmou-se o que já era esperado. Eu acho que você tocou na ferida, porque se a gente sabia disso há 2 décadas, ele não fez nada. A ciência Não, tem avançou. até a história do Bush filho, né, paranoico com o negócio da peste, montando um gabinete de crise e que foi desmontado, inclusive, agora pelo Donald Trump. Isso. E embora a gente queira criticar direto, e devamos, os negacionistas e os ignorantes atuais, como disse o Obama, a ignorância não faz bem a ninguém, né? Seja democrata, seja republicano, mas é um negacionismo de 2 décadas. A ciência avançou em 6 meses, em 5 meses, uma barbaridade. Pegar Covid hoje é completamente diferente de pegar quando começou a quarentena. A maior besteira do mundo é dizer que a quarentena não... A quarentena, pelo menos, serviu. Agora, se a gente for para o hospital, os médicos já sabem o que fazer bastante. A ciência avançou tremendamente. Ainda não tem remédio. A vacina vem daqui a pouco, mas avançou demais. Já imaginou se a gente tivesse aplicado recursos em pesquisa, ciência, tecnologia, nessas 2 décadas, desde o momento em que a gente já tinha o conhecimento de que essa ameaça viria e podia ser muito mais terrível que o Covid-19, inclusive. Nós hoje nós não saberíamos o agente, o coronavírus, mas os laboratórios, o conhecimento teria avançado. Então, nós estamos falando de poupar centenas de milhares de vidas. No entanto, negamos, não fizemos. A mesma coisa se aplica diretamente à sua pergunta, e vou ser bastante breve. Nós sabemos que a gente tem que ir para uma economia de baixo carbono. Isso nós sabemos. O custo de não ir é gigantesco em desenvolvimento econômico, em combate à pobreza, na questão da desigualdade, em vidas e bem-estar. Então tem que ir. Nós sabemos que nós temos que interromper a 6ª grande extinção das espécies. Nós sabemos que é importante governança global para resolver o que nós vamos fazer com biologia sintética, se a gente vai se dividir em mais de uma espécie ou não. E nós estamos fazendo igual fizemos com a pandemia. Não. Então, eu acho que sim, é uma tremenda oportunidade porque os europeus estão chamando, a gente já chamava lá atrás também de Green New Deal, de pegar essas coisas que são inevitáveis, que têm que ser feitas. Nós ainda estamos na grande recessão de 2008. A ideia de que nós superamos ela, os Estados Unidos estavam em pleno emprego antes da pandemia, estavam em pleno emprego, mas com taxa de juros zero. Longo prazo. Taxa de juros de longo prazo, os juros zero, você pode explicar muito melhor que eu, porque os meus cabelos caíram, quem disse o Bussunda. Os meus também, tá? Os meus também caíram. Tá bom. Então, eu estou disfarçando aqui, eu não me olho mais de costas, mas vamos lá. Então, a taxa de juros de longo prazo a gente pode explicar de uma maneira de conversa de bar, coloquial. Taxa de juros de longo prazo igual a zero. Significa zero confiança no futuro. Estávamos em plena crise ainda. Como é que a gente vai sair dela? É pelo consumo? Não é. As famílias estão todas endividadas no mundo inteiro, políticas de austeridade, etc. E tal. E, além do mais, o consumismo está virando um valor, graças a Deus, a luta cultural está virando uma coisa meio... É pelo comércio exterior? Não, porque a gente não vende para Marte, nem compra de Vênus, nós estamos falando do planeta, então não é pelo comércio exterior.
É pela política fiscal expansionista? Não vai dar para ser. As dívidas públicas estão muito altas, ainda veio a pandemia, tem todo mundo que gastar. Elas podem ter um papel, é uma discussão de política econômica. Eu penso muito, tenho aprendido com a André Lara Rezende, e penso bastante na direção deles, todos que nos ouvem devem estar familiarizados, mas não dá para esperar que a política fiscal vai ser o tranco. Então, que tal juntar Lé com Cré? Tem que ir para baixo carbono, tem que fazer uma agricultura completamente diferente, tem valores que hoje em dia te defende, a humanidade crescentemente defende que tem que passar a discutir e respeitar, e, ao mesmo tempo, a única saída da crise econômica é pelo investimento. Bem, vamos juntar o que a gente tem que fazer com não sei o quê e... Por que é o investimento? Porque não é um investimento só na margem. É um investimento de reconstruir toda a estrutura produtiva, de consumo, etc., de distribuição, como se vive nas cidades, e fazê-lo rápido, porque a gente se atrasou demais na luta contra a crise climática. Então, isso é muito investimento. E esse pode ser o motor de arranque, e ainda por cima o motor de arranque para ir numa direção decente. Sair do desenvolvimento insustentável e ir para o desenvolvimento sustentável. Você falou agora muito da economia de baixo carbono. Eu conversei com vários ambientalistas aqui, muitos parceiros nossos, Marina, Beto Veríssimo, Tasso, incrível. E aí já falamos, já explicaram bioeconomia, as cadeias produtivas, vários assuntos, enfim, relacionados a isso. Mas, enfim, para uma economia ser verde, né, ela precisa ser de baixo carbono. E aí eu queria que você explicasse para o público leigo, afinal, o que é essa economia de baixo carbono? Ok. E, inclusive, o nome é feio, né? Baixo carbono, tem que entrar, mas ela é a essência de uma economia verde. É a essência, é o fundamental, porque a crise climática é muito grave, é muito profunda e é muito, muito urgente. Fez parte da Revolução Industrial, do desenvolvimento econômico dos últimos 250 anos, não só tudo aquilo que todos nós já estudamos, força de trabalho vira mercadoria, cercamento dos campos, Reino Unido controla o mercado global, mas também a gente ter pulado uma etapa de uma forma exponencial. A gente, no início da nossa existência, dependíamos dos músculos, depois dos camelos, elefantes, cavalos e bois, depois dos moinhos de vento e de água, mas aí, de repente, a gente consegue pegar energia que fotossíntese e outros processos bioquímicos em 500 e tantos milhões de anos transformaram em carvão, petróleo, gás natural, e a gente pega aquilo e começa a usar. E a nossa civilização inteira tornou-se uma civilização dos fósseis. E aí, só um parênteses, que aí eu vou enfiar um pouco da minha área nessa história. A partir do momento que foi possível ao homem morar e produzir longe do lugar de produção de energia, aí é que se dá uma desurbanização na Inglaterra que cagou o planeta inteiro. Foi nesse momento aí que houve a suburbanização, que houve a cidade liberal, né? Quando o homem se desprendeu do local, do moinho, do rio, da onde se fazia energia. Nesse momento aí que deu-se a melódia. Mas vamos lá, voltando ao seu assunto. Linda ideia, um site genial. Site não, conhecimento genial. A nossa civilização é toda fóssil. Como eu não iria dar isso de exemplo, porque acabei de aprender contigo, mas é um exemplo. Tudo que aconteceu dependeu dessa coisa, porque foi uma disponibilidade de energia muito exponencial. E isso não só em toda a produção de energia, mas também dos materiais, da organização das cidades. Eu não ia falar do uso do solo, eu não ia dar esse exemplo. Mas, enfim, tudo. E nós temos, como nós nos atrasamos demais, a teoria já é do século passado, a medição começa em 1957, o ano que eu nasci, do CO2 na atmosfera, e há mais de 2 décadas não tem debate científico relevante nenhum sobre isso, é uma bobagem. O contraditório na ciência não foi rigoroso e já era muito robusto o conhecimento há pelo menos 2 décadas.
muito robusto. Eu costumo dizer assim, porque os economistas são meio céticos, céticos entre aspas, nessa coisa, né? Não, nem olham direito. Eu disse, olha aqui, há mais de 2 décadas o conhecimento de mudança climática é muito mais robusto, mas muito mais robusto do que qualquer coisa que qualquer economista já disse sobre qualquer assunto, em qualquer época e em qualquer local. As nossas ciências são ciências moles. Nós estamos falando aqui de um conhecimento fundamentado em ciências duras, aquela que a gente faz teste, faz a medição, que não tem a interferência humana na forma de escolhas, né, como no nosso caso. Então, o nosso desenvolvimento é totalmente fóssil. E isso está em tudo, na nossa roupa, na natureza. E nós temos que transitar num tempo muito curto, porque, embora tivéssemos o conhecimento há muito tempo, não agimos, e até hoje não agimos. Nós agimos muito na margem, a maioria de tudo continua a ser fóssil. Isso é importante, Miguel. Em 2015, na Conferência de Paris, resolveu-se que em 2020, foi adiado por causa da pandemia, ficou para 2021. Isso enquanto nós éramos ainda queridinhos Enquanto a gente era bom de soft power nessa área, era protagonista, etc. e tal. Mas resolveu-se ali, 5 anos atrás, que em 2020 estaria definido um fundo de 100 bilhões de dólares anuais para ajudar os países pobres a terem inovações e reduzirem suas emissões, mas principalmente para se adaptarem. E o Brasil não entraria na categoria país pobre. É país pobre mesmo. Falando de África, Ásia, um pouco da América Latina. Passou 5 anos. Ainda falta um para 2021, que foi adiado, mas vai acontecer a mesma coisa. 100 bilhões de dólares? Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém tem a menor ideia. Entretanto, a gente usa 500 bilhões de dólares todo ano para distorcer os preços na economia de mercado e subsidiar os fósseis. Então, o mundo continua girando subsidiado das mais variadas maneiras, para automóvel, para combustível, etc. E tal. 500 bilhões de dólares anuais. E os 100 bilhões nem surgiram ainda. Então, como a gente se atrasou muito, essa transição vai ser uma das transições mais aceleradas de toda a história da humanidade. Ou a gente começa a entrar nos piores cenários de aquecimento global, e aí a transição vai ocorrer de qualquer jeito, porque as consequências são tão danosas que a opinião pública vai... Uma opinião pública que começou a surgir no início desse século por causa do tema do clima, a opinião pública mundial. Nunca existiu isso. Esse é o século de existência disso. Então, é por essa razão. Quer dizer, nossa economia é toda intensiva em carbono. Isso é assimétrico. Esse é um ponto importante de interesse assim, da discussão. Porque se todo mundo tivesse a mesma intensidade em carbono, era um custo a mais para evitar um grande custo do aquecimento global. Mas não é. É completamente assimétrico. É assimétrico entre empresas do mesmo setor. Uma que ruge como um tigre está ferrada, que é petróleo caro, offshore do Alasca. Outra que se fecha numa concha, não, está transitando, não sei o quê. Mesmo setor de petróleo. Materiais. Minério de ferro. Minério de ferro é muito competitivo para fazer aço. Mas com biologia sintética já se produz coisas de madeira que são impermeáveis, agente biológico nenhum, cupim-broca, e de uma resistência fenomenal. Isso. Muito maior que a madeira maciça até. Já tem prédio de 12 andares da Austrália e tal. Inclusive de bambu. Inclusive com bambu. E imagina... Que não tem nem nenhuma manufatura, nenhum tratamento. Que vai rolar nessas... Isso está mal começando. É uma biotecnologia que está mal começando. Então, o que garante que o minério de ferro vai ser competitivo? Só se ele conseguir ser carbono zero. Seja por compensação, seja porque senão outros materiais substituirão. Imagina o que aconteceu nos últimos 20 anos, imagina os países são completamente assimétricos nas suas potencialidades e realidades atuais, cidades. Então, é uma mudança, vamos abreviar, é uma mudança na estrutura geral de preços relativos da economia de mercado global. Uma mudança muito significativa, que faz com que os ativos variem, então, de valor enorme, por isso a resistência do establishment. Porque o ativo pode virar Kodak, pode virar Xerox da noite para o dia. Por isso o pânico do sistema financeiro.
Não é que tomou consciência de repente. Tem uns que tomaram, outros demoraram, mas de repente todo mundo se disse: epa, risco climático. Isso pode fazer uma coisa que vale muito, valer nada de repente, porque o mercado precifica por antecipação e está se aproximando o Rubicão. A gente tem que entrar na direção. Então, essa é a grande variação. E essa é a maior tristeza, porque o Brasil é uma oportunidade tremenda, tremenda, um presente de Deus. E a gente talvez desperdice por falta de planejamento, trabalho e conhecimento. E como é que entra aí, por exemplo, a precificação de carbono, né? Essa atribuição de custos, né, aos impactos gerados por essa emissão dos gases de efeito estufa, né? Como é que funciona essa equação no mercado global? Sim, as sofisticações são a coisa menos importante dessa história. Para o economista, ou é preço ou é cota. Então, ela poderia vir de uma forma inteligente. Também essa de economia só existe uma ciência, a ciência da história. Isso é uma janela para olhar. E aí a gente mistura com outro assunto da história. A forma mais eficiente seria uma taxação global, idêntica para todo mundo. Aí, imediatamente vai pular alguém e dizer: mas então a África vai pagar o mesmo que os Estados Unidos? A resposta é trivial. Imagina, em economia tributária a gente sabe corrigir essas coisas e redistribuir com uma facilidade. Já tem uma larga experiência para. Isso sequer é uma isca, sequer é um problema. Mas isso não vai acontecer porque não existe governança global ainda para isso. Não estou falando de governo, não tô falando de governo mundial, não, porque eu acho que eu prefiro morrer frito nas chamas do aquecimento global do que um governo mundial dizendo vai para lá, depois vai para lá, não sei o que e tal. Mas problemas globais só podem ser enfrentados de forma global. E, portanto, não vai haver taxação global porque não vai haver governança global para isso. O que de Tobin, o famoso que de Tobin, uma taxa sobre as transações financeiras, é uma ideia de quase 40 anos atrás. E seria maravilhosa, teria evitado a crise de 2008, mas não tem governança global para isso. E os governos não conseguem nem respeitar acordos firmados. Do momento não é um bom momento. A partir de 3 de novembro, talvez comece a melhorar bastante, mas vamos ter que ver, né? Pode ser que não, que dessa corcova da história demore um pouquinho mais. Se não vai ser preço, vai ser cota. Não é o Acordo de Paris. O Acordo de Paris foi uma grande vitória política, muito importante. Papa com a Laudato Si, Obama. Mas é política, não é operacional, porque são metas voluntárias. Metas voluntárias não são cota, não são classificação. Imagina, não dá para gerir nem um botequim. Pô. Se o Manel tem um botequim, o cozinheiro é muito bom, combina uma meta por ano, mas como eles são amigos, o cara pergunta: mas se eu não cumprir? Aí o seu Manel diz: aí não tem nada não. O garçom ouve pela uma meta e pergunta: e se eu não cumprir? Aí não tem nada não. Então isso não... De alguma forma, uma pergunta muito interessante, porque nós estamos num momento crucial da história para isso, os próximos anos. De alguma forma, aquelas cotas, aquelas NDCs, Contribuições Nacionais Voluntárias, do Acordo de Paris, terão que se transformar em cotas efetivas, operacionais. Isso não é o jeito mais inteligente, isso não é um jeito, mas é o jeito. E o único jeito é fazer com que quem não cumpra as cotas ser punido, ser sancionado de uma forma muito relevante, tipo o acordo nuclear, coisas desse tipo, Irã. Porque aí você botou preço em cumprir ou não cumprir as cotas. Como não há governança global, isso pode vir de várias maneiras. Luta cultural, luta da juventude, luta política global, preocupação do sistema financeiro, pode vir também uma questão histórica decisiva dos próximos tempos. Mas é possível que venha por guerra comercial também. E o Brasil justamente está vivendo isso nesse momento, assim, meio que como modelo, né, projeto. A gente pode fazer o que quiser com a Amazônia, tocar fogo dela, a soberania do Estado Nacional. Agora, o resto do mundo pode fazer o que quiser com quem fizer isso também. Como as armas nucleares do Irã, etc. E tal. Então, o Brasil está vivendo
um centro de questão global muito interessante. Ele está tipo um exemplo assim, de uma circunstância muito infeliz, porque a gente era bem visto, como você chamou a atenção há pouco, mas sofrendo isso. Não é o Brasil, isso é uma questão geral. Terminando, se a União Europeia e uma ocasional vitória do Biden, só para citar uma hipótese da história, começarem a caminhar para o baixo carbono, para a economia verde, para o Green New Deal, eles não podem aceitar em nenhuma hipótese que outros países que não incorram nesse custo inicial, que a gente sabe que no longo prazo é o melhor negócio que a gente pode fazer, mas é um custo no início. Embora retome empregos, retome renda, como a gente falou aqui, retome investimentos. Mas eles não vão poder tolerar que outros países não incorram nesse custo e o investimento ou a produção se desloque. E o jeito de não tolerar é guerra comercial. Então, não é que eu estou prevendo isso, não. Estou dizendo que entre os vários caminhos que há e que virão, porque a crise climática é muito grave, essa é uma das possibilidades. E, de novo, é uma chance para o Brasil, seria uma chance e está se convertendo num obstáculo, num empecilho. E você, enfim, você falou essa questão que a gente pode realmente fazer tudo que quiser com a Amazônia e o mundo também pode fazer com a gente. Eu estou me lembrando aqui das minhas conversas com Janete e também com Gabeira, que os dois lembraram, né, que até a ditadura militar, a Amazônia era considerada um inferno verde, né, um inimigo ao progresso, uma área a ser conquistada. Aquele papo brabo de militar. Né? Hoje a gente vive de novo um flerte com esses mesmos tempos sombrios. O governo defende mineração em terras indígenas, se recusa a demarcar os territórios, ressuscita o antigo discurso, né, que a gente acabou de falar, mas ressuscita esse antigo discurso que querem roubar a Amazônia. Enfim, como é que você, que é um grande estudioso dos temas nacionais, né, como é que você explica esse fato da gente não conseguir abandonar a mentalidade extrativista, né? Como é que a gente continua pensando como colônia em pleno século XXI? Bom, uma parte importante da explicação você acabou de dar. É uma história longa que vem desde a tradição ibérica de arar aquela terra seca, conquistar o próprio solo, que é a forma de desenvolvimento que o Brasil teve, que casa muito bem com um patrimonialismo muito forte, né? Porque realiza ativos rapidamente, conquista coisas desse tipo. Então, essa talvez a parte mais importante, que em vários momentos muito diferentes da história brasileira teve presente, essa que você colocou. No momento atual, é muita falta de conhecimento. É uma pena. É um reflexo do fato de que a sociedade brasileira não é apenas a questão da educação pública de baixa qualidade. A sociedade brasileira valoriza pouco o conhecimento. Precisou pouco do conhecimento para... Era muito mais favor. O rei dava seis-maioria e vai por aí até chegar na Lava Jato. Pouco diferente em São Paulo. Mas não foi o conhecimento que decidia, etc. E tal. Então, isso casa muito bem com esse extrativismo. Esse é o pano de fundo histórico. No momento atual, é uma pena, porque as forças militares brasileiras, elas têm, quando no período dos anos 70, quando essa visão que você já colocou, uma ótima síntese, eu não vou reproduzir, ela também era a visão da esquerda, a qual eu pertencia. Uma visão de desenvolvimento econômico, como talvez você levaria mais em conta algumas populações, coisas assim, mas pelo lado social. Não era uma visão de... Hoje não. E as Forças Armadas brasileiras têm uma forte tradição de ligação com o que é de melhor conhecimento brasileiro, Instituto Militar de Engenharia, Instituto Tecnológico Aeronáutico, a Escola Naval. Eu já dei até aula magna na escola, no Instituto Militar de Engenharia. Eles conhecem a mudança climática com a palma da mão, têm ótimas dissertações, etc. E tal. Então, é uma pena que prevaleça, não só nas forças militares, e mas tem um conhecimento do território e um alcance também, né, que é importante. Total.
grande parte da cartografia, junto com o IBGE, e conhecimento vivencial, porque região norte realmente eles estão presentes na Amazônia e tal. Então, IBGE do qual você foi ilustre presidente. Ilustre que não, mas foi um período bacana. Foi o censo 2000, que foi um censo muito marcante para a luta contra a desigualdade no Brasil, especialmente. Mas, enfim, é um erro tão crasso o de achar que esse extrativismo em 2020 nos leva a algum lugar. O pior IDH do Brasil é o do arco do desenvolvimento, do desmatamento. Se eu tivesse um filho e Deus dissesse, você não vai poder conhecer ele, mas a única coisa que você pode fazer é aquele onde ele nasce, e ele pode nascer ou no arco do desmatamento ou no complexo do Alemão. Onde é que você quer que ele nasça? Eu começo a berrar na mesma hora, complexo do Alemão, pelo amor de Deus, porque o IDH é muito maior, mas muito maior. E Favela da Maré, eu com todos os gigantescos problemas, você sabe que eu sou ligado ao movimento das favelas do Rio de Janeiro, como você e outros. É o pior IDH, a contribuição para o PIB é zero. Eu gosto de uma piada que eu costumo fazer, que é mais essa ideia de dissolver a Amazônia desse jeito, gado, depois chega a soja, aumento de população, é mais ou menos como se as cabras tivessem com fome no Antigo Egito, e alguém tivesse a ideia, não, a ideia é brilhante, vamos alimentá-la com os livros da Biblioteca de Alexandria. E aí descem os livros para elas comerem papel, porque essa é uma riqueza para o Brasil do futuro, é o reservatório genômico, faz parte da quarta revolução industrial, a biologia sintética. Ela mudará o mundo tanto ou mais do que os algoritmos de inteligência artificial, as impressoras 3D. E ali está um reservatório genômico, moléculas, enzimas e muitas outras possibilidades. Além de que há uma produção própria dali que cada vez interessa mais ao mundo, cada vez interessa menos ao mundo se a vestida da grife X ou Y. Essa área que você domina muito mais que eu. Mas, enfim, cada vez interessa menos ao mundo. A juventude de hoje está se lixando se a bolsa é X ou é Y. Mas ela tem uma curiosidade intelectual de como que tal povo vive, qual é a comida de tal lugar. Então, o açaí conquistou o mundo, como diz meu amigo, irmão e professor Carlos Nobre. E Beto e Tasso, o Beto, inclusive, coloca essa questão da forma muito precisa. Então, a Amazônia tem vários caminhos para o desenvolvimento da Amazônia diferentes do atual. Então, nós podemos oferecer ao mundo coisas inacreditáveis. Deixa eu fazer uma brincadeira. Sabe qual é a diferença de sorvete de bacuri para qualquer outro? Não. É que qualquer outra fruta do mundo você consegue comparar alguma. Então, sorvete de cupuaçu, você diz, não, olha, não é graviola, mas bacuri não, só existe bacuri, não dá para, você não consegue, não tem palavra para falar sobre isso. Então tem tanto produto ali dentro que pode ser que é uma grande pena. E é um estoque de carbono gigantesco. Então a ideia de que é aceitável simplesmente queimar isso é loucura completa. E a economia de baixo carbono é um atalho para o Brasil, porque nós já estamos na armadilha da renda média, na minha opinião. A vaca já está no brejo. E afundando. Nós sabemos qual é o caminho para sair daí. É educação, conhecimento, mas isso leva tempo. Aí Deus nos deu um presente. O Brasil é a única economia que eu conheço, grande do planeta, grande entre aspas, mas grande do planeta, que transitando para o baixo carbono, ele se torna mais, a inserção fica mais competitiva na economia global, a única. Por conta da infraestrutura, por conta de floresta como o primeiro país do mundo que teria a chance de encontrar um desenvolvimento sustentável para florestas, e pelo fato de que aqui é o lugar mais barato do mundo para ter uma matriz energética 100% renovável. Exatamente. E a presença de água também, que é o novo petróleo. E aí eu te pergunto o seguinte, você que enfim, pesquisa isso há muito tempo e está no movimento ambiental há tanto tempo, né? Em outros momentos, em outras épocas,
Você mesmo já mostrou muito esse negacionismo das empresas em relação ao cenário climático que a gente vive e a própria resistência dos empresários em fazer essa transição. Por causa, claro, dos altos custos dessa transição que a gente conhece. E aí, hoje, a gente tem esse movimento das empresas, dos fundos e dos banqueiros a favor desse Green New Deal, né? Isso te surpreendeu, né? Você, em algum momento na sua trajetória, achou que esses agentes estariam do nosso lado? Não, na verdade não. Já há algum tempo que os CEOs com mais clareza... É uma coisa tão simples, a economia de baixo carbono, a necessidade de enfrentar a crise climática não é mais ciência complexa. É álgebra e informações. E é gravíssimo o problema. Então, muitos CEOs têm clareza disso, e muitas empresas... E no Brasil, as empresas foram... As grandes empresas, vamos ser bem claros aqui, começa por grandes empresas, cuja cultura interna é mais aberta ao conhecimento. Bastou isso para que empresas muito importantes do Brasil pusessem mudanças climáticas no radar, já há um bom tempo. Em seguida, começaram a atuar naquela faixa custo positivo, em que você ganha dinheiro fazendo a coisa certa, uma win-win. Eu vou evitar fazer merchandising de empresas, tá? Mas eu poderia evitar mais. Mas coisas que você economizando água, você também reduz a pegada de carbono e ainda ganha dinheiro, uma área que você conhece. Então, em seguida, elas começaram a compreender essa questão que eu estava falando antes do risco. Que como a transição baixo carbono iria ocorrer, vai ocorrer em algum momento, que é inimaginável que isso não ocorra, já está muito atrasado e vai continuar por algum tempo, elas começaram a perceber o risco. O risco é que não tem mais phasing out. Na verdade, não tem mais. Não tem mais, o economista gosta de falar, aterrissagem suave. Não tem chance. Vamos pousar que nem o Sula no Rio Hudson, se a nossa luta der certo. Sim. E aí nós temos empresas que, às vezes, até em outras coisas ainda podem melhorar, etc. e tal, mas que já têm metas ambiciosas em mudanças climáticas. O que falta, talvez, seja um sinal mais preciso do mercado, a precificação, e políticas públicas que antecipem essa precificação para que médias e pequenas empresas possam começar a colocar isso como central nos seus negócios. Mas a maior parte das empresas de valor, inclusive ESG, que é a demanda, Environmental Social Governance, o BlackRock deixou muito claro isso na carta em que ele, entre aspas, puniu 53 empresas. Os investidores demandam tudo, porque cada vez mais as pessoas demandam tudo em termos de não ser ambientalmente agressivo, socialmente errado. Mas, e pensar só na ganância. Agora, o risco é climático. O próprio investidor deixou isso bem claro. E, portanto, o próprio negócio. O dilema é temporal, Miguel, é uma questão filosófica que você pode explorar muito bem nos campos que você trabalha. O nosso mundo não é um mundo preparado para pensar num prazo mais longo. O CEO e o prefeito, ou o governador, ou o presidente dos Estados Unidos, qualquer lugar, ele é avaliado num prazo muito curto. Ele pode ser bem consciente da questão estratégica, mas ele é avaliado pelo balancete trimestral e pelo balanço do final de ano. O presidente pensa, se ele for um estadista, ele pensa em 4 anos, 6 anos, 8 anos. 8 anos de hoje, do mundo de hoje, já nem. Esse é um dos problemas da fim das narrativas e de não ter mais partidos políticos. Você fica ligado a tantas pessoas, as pessoas colocam isso como um mérito, mas o horizonte temporal das pessoas é muito menor do que o das instituições, dos partidos, coisas desse tipo. Só que para ter partido tem que ter ideia, então tem que ter narrativa. Mas essa questão temporal é um problema. Na medida que isso na questão, tanto na questão ambiental quanto na questão urbana, né? E de habitação
né? Uma cidade não se resolve em 4 anos ou em 8 anos. Isso é um problema geracional. E eu costumo dizer que não vai nunca ser resolvido por um político que tem um horizonte de 4 anos e que não vai conseguir inaugurar isso, cortar uma fita inaugural com a banda da Polícia Militar tocando Cidade Maravilhosa. Então, essas questões não vão ser abordadas nunca, nem né? Eu não sei o que fazer para essa questão, tanto ambiental quanto urbana, ser resolvida de alguma maneira. Mas esse você ainda nos trouxe, talvez, para o grande tema, na minha cabeça, o grande tema, que é uma mudança, por isso que eu penso assim, que é uma mudança do porte do Renascimento, do Iluminismo. Já está no humano há muito tempo. Tem um ditado, eu acho que é Yorubá. Um algoritmo de inteligência artificial traduziu, quando eu falei isso, por Ourubá. Mas eu não garanto que seja Yorubá. Mas eu sei que é da África. Diz assim, uma sociedade cresce quando homens, e eu vou acrescentar aí mulheres, plantam árvores para dar sombra quando eles nem vão estar mais aqui. Isso é um conhecimento lá de trás. O nosso mundo não. O nosso mundo é do lucro, e a coisa é medida, não é a velocidade, e também graças à inovação tecnológica, que é uma coisa maravilhosa, mas também é tudo muito rápido. Tudo. O que também tem um lado muito ruim. É uma mudança no sapiens, no humano. Assim como no Renascimento, a ideia de que cada indivíduo é um ser consciente. Então, ele decide, ele não pergunta ao padre, e várias outras coisas. No iluminismo, a pergunta começa a valer mais do que a resposta. Então, o homem muda. Essa história de que o ser humano... O Combandi, que eu adoro ele, eu tive a chance de... Ele me disse, só não caia na ilusão de que o ser humano muda. Porque ele era muito marcado pela experiência do socialismo. Mas o ser humano mudou com a Revolução Cognitiva, 70 mil anos atrás, mudou com o Renascimento, mudou com o Iluminismo, tem mudado nos costumes nas últimas décadas de uma maneira sensacional. E agora ele tem que mudar nessa coisa do tempo mais longo. O grande disseminador da ciência do século XX, o Stephen Jay Gould, um paleontólogo, tem um livro nas Companhias das Letras, é maravilhoso. Qualquer livro você pega, não consegue parar de ler. Ele tem um ensaio que ele cita Freud e diz assim, Freud dizia que a humanidade cresce quando cai do pedestal. E ela havia caído com Darwin, com Galileu Galilei, com Darwin e com ele mesmo, Freud, com a descoberta do inconsciente. Para mim, isso é meio um narcisismo que só no divã. Há um insight lá, as neurociências. Mas o Stephen Jay Gould acrescenta, para chegar no ponto da tua pergunta, e agora está na hora da humanidade crescer, caindo do pedestal do tempo longo. Assim como a gente descobriu que a gente é um pontinho perdido no braço da Via Láctea, que tem bilhões de estrelas, que é uma das bilhões de galáxias, entre milhões e milhões de aglomerados de galáxias, a gente é um pontinho muito perdido no tempo. O tempo é de 13 bilhões de anos do universo, 4,5 do planeta, 550 milhões de anos da vida pluricelular. Nosso tempo é milhares de anos, é um tempinho. Então a gente tem que ser ferido na nossa onipotência narcísica, muito infantil, e passar a enxergar um tempo maior do que a nossa breve existência. Cada vez maior, mas breve. E aí, Miguel, é uma mudança cultural de um porte... E nós somos abençoados por viver essa época, que é uma época mais divertida, mais cheia de agito. Muito bom, Sérgio. E aí o seguinte, a gente acho que tem uns 5 minutos, alguma coisa por aí, 7 minutos. E aí eu queria te fazer uma última pergunta. Enfim, até você falou da evolução cognitiva, os seus vídeos no YouTube falam muito da evolução da humanidade, esses assuntos raristas que me interessam muito. E aí eu te pergunto, enfim, você acha que essa pandemia tem força para mudar a história da humanidade?
Não, só como pandemia não, mas é aquela coisa. Uma história está muito represada e a pandemia gritou que o rei está nu. Então as escolhas de cada cidadão, de cada sociedade, de cada visão política, ficaram mais. A pergunta está bem formulada, está melhor formulada. Então ela abre o caminho da história. Agora, se a história vai ou não mudar, a história vai ser sempre feita pelos humanos e nós, os intelectuais, nós vamos correndo atrás e tentando explicar ali o que vai rolar. Eu, pessoalmente, acredito que sim, por uma série de razões que é muito difícil distinguir se é análise ou se é um wishful thinking. Eu não sou otimista, eu sou ex-presidente do IBGE, não tem negócio de meter copo cheio, copo vazio, é 48% cheio, 52% vazio. Mas eu tenho lá minhas razões históricas para achar que, sim, nós encararemos esses problemas. Minha mãe me fez conhecer a frase de um grande escritor norte-americano, o primeiro escritor negro, importante e gay, James Baldwin, grande. E minha mãe ficava insistindo com aquela frase. Ela dizia assim: nem tudo que você enfrenta pode ser transformado. Mas nada que você enfrenta, que você não enfrenta, é transformado. A humanidade está com questões bem graves pela frente. Bem graves no sentido de profundas. Não são graves. Se a gente resolver, vamos para um mundo ainda melhor. Mas estava caída de uma ilusão. A ilusão de que deixa o mercado rolar, ou do outro polo estatiza, qualquer coisa. E não estava encarando esses problemas. Portanto, não estava enfrentando, portanto, não tinha chance de ser bem sucedido. A pandemia nos colocou as escolhas na frente. E eu acredito que nós vamos enfrentá-las. Muito bom, muito bom. Eu vou aproveitar, então, que a gente tem 5 minutinhos. E eu não olho comentário nunca, porque eu me perco aqui. Enfim, os amigos ficam batendo papo, às vezes, papo furado, e eu já me pego nesse papo furado. Muitos amigos comuns. Pois é, mas como tem muita gente interessante aqui, enfim, nossos parceiros todos, Raquel Bideman, Marcirota, Mariana Roquete Pinto, quer dizer, tem muita gente da nossa turma aqui. E um arroba, porque agora o nome é arroba fulano de tal, né? Arroba Dani Ambiental fez uma pergunta que eu queria te passar, porque é super interessante e me interessa muito, é o seguinte: se você conhece a Donuts Economics, né? A teoria Donuts Economics da Kate Raworth, aquela economista inglesa, e o que você tem a dizer sobre, enfim, essa aplicação dessa teoria? É muito interessante. Eu tive a chance de entrevistar, e aí eu almocei com ela aqui, né? E é muito interessante. Meu único ponto é chamar a atenção, com qual ela concordaria, que não se trata de uma cartilha, não se trata de você adotar... Aplicar, né? A essência do problema é histórica. E nós estamos falando de política, de economia, de precificar o carbono, a biodiversidade. Tem uma coisa muito interessante que é precificar o trabalho feminino. Eu acho super interessante isso. Precificar, né, o trabalho feminino, evidentemente. De mãe, o trabalho de mãe, de dona de casa. Deixa eu dizer isso em outra linguagem. Eu fui escravizado há 40 anos, quem faz o trabalho doméstico sou eu. Então é o seguinte: se eu faço o trabalho doméstico, ela concorda, vou deixar. Se eu faço o trabalho, ela sabe disso. Se eu faço o trabalho doméstico de graça, o PIB não cresce. Se a minha esposa me pagasse R$200 pelas compras todo mês, o PIB crescia. É uma maluquice completa. E isso, claro, que vale para as mulheres do planeta inteiro. Mas, qual era o nosso ponto, Miguel? Era... O Donuts Economics, da Kate. Então, a luta é política e histórica. Dado isso, a proposta do Donuts tem muito a ver com a economia circular, a mesma da economia. Eu nunca entendi o que essa porra tem a ver com o Donuts em si. A teoria é muito interessante. Não, aí é uma sacação da Kate. Ela é muito inteligente. Então, é uma sacação dela, não tem nada a ver com podia ter Donuts ou não Donuts, mas ela transformou em Donuts o seguinte princípio: quando as coisas forem precificadas, o desperdício vai valer muito menos. A tua pergunta para o extrativismo no Brasil, mas aplicado a todo mundo. Então, uma economia em que todo o processo de produção, e até do que você produz, tá nos preços da economia, desde o princípio da cadeia e até o seu final, por isso a ideia do Donuts, ela passa a ter muito valor. É por aí que é o caminho.
Na hora que eu decido o que eu vou fazer, eu já estou pensando o que eu vou fazer com o resíduo. E isso está no meu lucro, desde o início e no lucro de toda a cadeia. Então, faz sentido. E eu tive a chance de perguntar para Donuts, bem ao estilo, meus melhores amigos, a turma do Caceta e Planeta, é o meu Eu poker. fiz uma live com o Hélio, querido amigo, Ana Quintela, Hélio. Meu amigo desde os 12 anos de idade. E eu fiz uma piada lá caceta, mas ela já tinha prevenido ela adorou. Perguntar assim, como é que você me explica que justamente os economistas, a ciência econômica, que tem um certo orgulho de ser materialista, a gente lida com o PIB, com a produção, com o consumo, que a gente tenha deixado de considerar umas coisinhas da realidade que andam por aí, a biologia, a física, a química da atmosfera. E ela respondeu como eu esperaria. Sérgio, já avisou aqui que faltam 2 minutos. Enfim, queria te agradecer muito. Você, além de uma conversa ser muito inteligente, é muito divertido, né? Enfim, de família. Vamos estar junto. Quando essa confusão passar, vamos estar junto. Outro dia você deve ter estado com a Paula no conselho, na reunião do conselho. Enfim, mas vamos nos encontrar, tá? Com certeza nos encontraremos nas estradas do bem, junto com a maioria da galera que está aqui. Valeu. Beijão, beijão, brigadíssimo. Obrigado, gente. Boa noite, todo mundo. Obrigado, gente.